Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do mini curso de Inventor e hoje falaremos sobre os recursos arredondar e chanfro na aba 3D. Tá certo, vamos inicialmente aqui de padrão criar uma nova peça, ambiente novo, peça standard milímetros criar. Feito isso, vamos inicialmente criar um bloco simples, vamos aqui em esboço, iniciar esboço 2D, vamos selecionar esse meu plano superior. Vamos selecionar a opção retângulo, centro e um ponto. Cliquem no centro do meu plano cartesiano e posteriormente larguem o retângulo de vocês em qualquer ponto. Vamos dar uma medida a ele. Vamos clicar D no teclado. Vamos colocar aqui 70 milímetros, tá bom? E aqui no lado a gente coloca uns 50 milímetros, tá bom? Vamos clicar agora em concluir. Feito isso, vamos dar um volume a essa minha peça. Vamos colocar aqui em modelo 3D uma extrusão de 50 milímetros, tá bom? Feito isso, clicamos em OK. E agora, inicialmente, a gente vai falar sobre o recurso arredondamento. A gente já falou sobre o recurso arredondamento aqui no ambiente esboço 2D, só que a diferença agora, nesse momento, é que esse arredondamento vai ser aplicado em um objeto já com volume. Naquele caso anterior, bem aqui que eu estou mostrando com o cursor do mouse de vocês, o arredondamento era aplicado em um esboço 2D. É como se o ambiente 3D já tivesse um recurso na qual você já tem a peça pronta e você quer basicamente evitar todo o trabalho de ter que fazer um novo esboço, ter que criar umas linhas, depois criar uma nova operação de extrusão e tudo mais. Você simplesmente pode, ao final dessa minha operação, fazer um arredondamento já na minha peça pronta. Então vocês vão bem aqui nessa opção arredondamento, vamos abrir essa caixinha de opções e vamos inicialmente falar sobre essa minha primeira opção aqui, tá certo? Ela já vai abrir uma caixinha de opções para vocês, bem aqui no meu canto superior esquerdo. E vamos selecionar inicialmente qual vai ser o raio desse meu arredondamento. No meu caso, eu quero um arredondamento de 5 milímetros, tá certo? Aqui a gente vai selecionar primeiro essa opção de adicionar conjunto de arestas de raio constante. Vocês podem selecionar qualquer aresta aqui no bloco de vocês. Eu vou selecionar essa aresta superior. E observem que ele vai aplicar um arredondamento de 5 milímetros de raio constante, porque é justamente essa opção que a gente selecionou. Vocês podem, bem aqui, alterar esse raio de vocês e terem uma pré-visualização dos valores que ele vai assumindo de acordo com o aumento ou a diminuição do raio de vocês. Perceba agora que eu aumentei esse meu raio, inicialmente era de 5, depois era de 10, e o raio dele continuou constante ao longo de toda essa aresta. Então vai ter 10 milímetros de arredondamento aqui, 10 milímetros aqui no meio e 10 milímetros aqui nessa minha outra extremidade. Caso vocês selecionem essa minha outra opção aqui, que eu estou posicionando o cursor do mouse agora, que é adicionar arredondamento com raio variável, o que vai acontecer é o seguinte. Vamos deletar essa minha primeira opção aqui nesse raio constante. Vamos selecionar essa minha mesma aresta para que vocês possam acompanhar. Inicialmente, aqui nessa ponta onde tem uma linha em dourado, que vocês podem ver aqui na tela de vocês, eu vou ter um raio de 10 milímetros. Se eu vir aqui em mais, eu vou adicionar mais linhas em dourado, tá certo? E essas outras linhas em dourado que vão sendo posicionadas, eu posso variar o raio. Posso colocar aqui uns 5 milímetros, por exemplo. Observem que agora o que houve foi uma constricção, ou seja, um estrangulamento do meu raio de 10 para 5 milímetros aqui no meio, nessa linha em dourado. Mas só que ele depois voltou para 10 milímetros. Por quê? Porque nessa minha outra opção, nessa minha terceira opção que eu acabei de selecionar para vocês, que agora corresponde a essa linha em dourado mais próxima à tela de vocês, nesse meu canto do meu cubo, desse meu prisma, vocês podem observar que ele retornou à medida de 10 milímetros. Então aqui na minha ponta mais distante eu tenho 10, eu vou reduzir esse raio para 5, e mais aqui na borda eu tenho 10, de forma que eu variei esse meu raio. Eu posso diminuir esse raio também, para algo em torno de 2,5, tá certo? Então eu vou ter um estrangulamento cada vez maior desse meu raio. Se eu adicionar mais valores, observe que eu vou adicionando também, por consequência, outros valores intermediários, de acordo com a necessidade de vocês. Tá certo? Vamos aqui dar um X, desselecionar todos eles, e vamos colocar um único raio constante aqui de 10. De 5 tá bom. Vamos excluir essa opção aqui. Vamos colocar um raio de 10.
Tá certo, galera? Vou clicar em OK. E agora a gente vai passar para a próxima opção de arredondamento. Eu vou excluir essa minha peça. Na realidade, eu vou fazer algo diferente para mostrar um recurso adicional para vocês. Eu vou bem aqui em esboço, vou iniciar um novo esboço 2D, bem aqui no meu plano superior. Perceba que eu ainda tenho, eu vou clicar em concluir só para que vocês vejam uma coisa. Eu ainda tenho a minha peça anterior. Caso eu queira só suprimir ela, eu não vou excluir ela, eu vou suprimir, eu vou ocultar ela. Vocês podem simplesmente vir aqui em extrusão, que é aquela operação que eu primeiro iniciei para dar formato a esse meu prisma, e vim bem aqui, ó, suprimir operações. A minha peça ela não deixou de existir. Se eu vir bem aqui em extrusão e clicar em cadê? Anular a supressão das operações, ele vai aparecer de novo. Como eu quero só ocultar, eu vou clicar nessa opção aqui de suprimir operações. Aí eu posso iniciar um próximo esboço sem que eu tenha a poluição visual do anterior. Então eu vou bem aqui na opção retângulo, centro e um ponto. Centro e ponto não, linha, perdão. E vamos desenhar o seguinte contorno aqui. Não se atentem às medidas, galera. Tentem apenas seguir o desenho geral, tá certo? Eu vou ter um canto bem aqui nessa minha face inferior. Eu vou subir uma linha horizontal. E aqui eu vou fazer um vale em U aqui, tá certo? Não se preocupem muito em medidas. Eu vou até deixar uma angulação aqui de propósito, só para mostrar um recurso para vocês. Vamos fechar esse meu contorno. Vamos clicar em concluir. E vamos dar um volume a ele. Vamos clicar em bidirecional. Numa distância de 50 milímetros, tá bom. O próximo tipo de arredondamento que eu tenho a falar para vocês é o arredondamento de uma face. A operação dele é muito similar àquela primeira que a gente viu. Só que aquela primeira que a gente viu, a gente vai selecionar uma aresta. Nesse meu caso, não. Eu vou selecionar as faces que vão fazer parte desse meu arredondamento. E que faces que eu vou ter que selecionar? Vão ser aquelas faces que elas se encontram em alguma aresta em comum. Que é justamente nessa aresta em comum que eu vou aplicar esse meu arredondamento. Então, eu vou selecionar essa minha face de cima e essa minha face lateral aqui. Tá certo? Perceba que ocorreu um arredondamento bem discreto, de 2 milímetros, porque justamente o valor é pequeno. Vamos ver se aumentando aqui muda alguma medida. Pronto, já alterou as dimensões do meu arredondamento dessas duas faces, que eu pré-selecionei anteriormente. Bora colocar um valor de 20 aqui. E galera, vocês podem excluir essas faces que vocês pré-selecionaram sem problema nenhum. Por exemplo, essa minha outra face aqui, eu posso excluir a primeira que eu selecionei e depois eu posso selecionar aqui de baixo, que eu vou aplicar um arredondamento aqui justamente no encontro dessas duas faces. Aqui na de cima e aqui a de baixo que eu selecionei agora, tá certo? Vamos clicar em OK. E o próximo recurso de arredondamento é um arredondamento que vai envolver três faces, ao contrário daquela que a gente viu que envolvia apenas duas faces. Então, ele já vai abrir aqui uma caixinha perguntando qual vai ser essas três faces. Eu vou dizer que essa lateral, essa aqui horizontal e essa outra lateral. E ele, ao contrário das opções anteriores que eu vou precisar inserir um valor de arredondamento, simplesmente fez um arredondamento de forma que ele vai unir aquelas três faces que eu pré-selecionei. Vou clicar em OK e tem aqui um arredondamento selecionando três faces. Muito ideal quando vocês não tenham interesse em colocar uma dimensão, mas basicamente aplicar esse arredondamento em três faces qualquer, tá certo? Vamos agora excluir. Dessa vez, galera, eu vou excluir todas essas operações para limpar essa minha tela aqui. E vou passar para o próximo recurso, que é o chanfro. O chanfro, basicamente, ele vai seguir o mesmo raciocínio no ambiente 2D, só que agora no 3D. Vou aqui em extrusão, vamos criar um bloquinho qualquer. Nem vou dar medida dessa vez para esse meu retângulozinho. 50 milímetros tá bom, vamos clicar em OK. Selecionando essa opção chanfro, vai aparecer três categorias de chanfro. A primeira é quando todos os lados desse meu chanfro são iguais. Vamos bem aqui nessa minha vista frontal, bora posicionar um pouquinho de lado, e vamos selecionar essa aresta aqui. Nesse meu caso, se eu der um OK, como eu pré-selecionei naquela opção de chanfro um valor, deixa eu ver aqui qual foi o valor que eu selecionei, de 2 milímetros, se eu prolongar uma reta aqui nessa minha lateral,
até encontrar com essa minha reta transversal bem aqui, essa distância, que eu estou passando o cursor do mouse na tela de vocês, vai ter 2 milímetros. Assim como essa distância superior aqui também vai ter 2 milímetros, tá certo? Vamos passar para a próxima opção de chanfro. Vamos aqui novamente clicar em chanfro. E a próxima opção é a de angulação, tá certo? Vamos colocar um ângulo aqui de 60 graus e uma distância de 5 milímetros dessa vez. Vamos adicionar essa minha face inferior bem aqui. Opa, aresta. Tá, a face eu já selecionei, vamos selecionar esta aresta aqui. Vamos clicar em concluir. E vamos fazer a mesma operação, só que agora, em vez de selecionar essa face de baixo, a gente seleciona essa face de cima, da lateral, perdão, para ver o que vai acontecer. Vamos selecionar a opção chanfro. A face, ao invés da inferior, como eu disse anteriormente, eu seleciono a lateral. Os valores eu vou deixar o mesmo, a angulação de 60 e a distância de 5. E agora está na hora de selecionar a minha aresta, a mesma aresta, aqui de baixo. Vamos clicar em aplicar. E bora ver agora a diferença que faz selecionar uma face ou outra. Perceba que neste exemplo aqui à direita, eu selecionei a minha face de baixo, tá certo? Acontece que o ângulo de 60 graus ele está posicionado bem aqui, adjacente à face que eu selecionei na minha opção chanfro, tá certo, galera? Esse ângulo que eu estou passando o cursor do mouse bem aqui na tela de vocês. Nesse meu outro exemplo, esse meu ângulo de 60 graus, ele sempre vai estar adjacente à face que eu selecionei. Como nesse caso eu selecionei essa minha face lateral, bem daqui, o ângulo de 60 graus, ele vai estar posicionado bem aqui, justamente adjacente a essa minha face lateral. Então, realmente faz diferença vocês selecionarem uma face ou outra na hora de aplicar o chanfro de vocês. Tá certo, galera? E esse chanfro bem aqui, adjacente novamente, essa minha face lateral, vai ter aquela minha medida de 5 milímetros. Tá certo, galera? Vamos aqui, clicar em chanfro novamente, para passar para a minha última opção, que é de distâncias diferentes. Vocês selecionam aqui as arestas, eu vou selecionar essa aqui da minha lateral. Tá certo? E aqui vai aparecer uma pré-visualização para vocês das setinhas que vão indicar as diferentes distâncias. Essa minha distância 2, como vocês podem observar, mudou a coloração da minha setinha. O que antes estava branco passou a ser dourado, indicando que eu estou modificando a distância do chanfro desta posição aqui, desta minha posição na lateral. Bora colocar aqui uns 3 milímetros para ver se tem uma modificação. Olha, na pré-visualização já modificou o valor bem aqui. Se eu selecionar na distância 1, agora percebam que quem ficou em dourado foi essa minha setinha da minha face superior. Se eu modificar esse valor, o novo valor correspondente vai ser justamente ao lado dessa minha setinha dourada. Vamos clicar em OK. E está aqui feito o meu chanfro de lados diferentes. Tá certo, galera? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.